Nossa aula de hoje está relacionada novamente ao estudo da reta, a nossa aula 2, mas agora com outro conhecimento, outra forma de encontrar a equação da reta, e essa forma, essa maneira, depende das outras que nós já vimos, só que você vai ter que escrever ela de forma diferente, escrever o final. Então, dependendo da questão, é bem mais rápido resolver usando essa forma que eu vou te explicar, ou então, se você quiser continuar, dependendo da questão, usando o determinante simplificado, também não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, essa maneira, essa forma da equação da reta, às vezes, dependendo da questão, se torna bem mais rápida a resolução. Então, vamos lá. Equação fundamental da reta. A equação da reta R, na qual conhecemos o coeficiente angular e um ponto P, x0, y0, pelo qual ela passa, pode ser encontrada usando a expressão. Então, essa forma de resolver a equação da reta é quando você já tem o coeficiente angular e tem um ponto, certo? Ou então, você tem como encontrar o coeficiente angular e você tem um ponto. Então, você vai usar essas duas situações aí. Como é que ela é escrita? Então, tá aí está. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Na ordem, quem é x0 e y0? É o ponto que a questão está te dando, ou um gráfico que você tem, e nesse gráfico você consegue determinar aquele ponto. O M, nós já sabemos, é o coeficiente angular da reta. Na aula passada, eu te mostrei como encontrar o coeficiente angular. E esse X e esse Y que aparecem são pontos que pertencem à reta, ou seja, quando você terminar a resolução, é algo que depende de X e algo que depende de Y, ou seja, o X e o Y tem que aparecer na resolução final. Bem, como exemplo, é algo parecido que nós já fizemos também aqui, só que agora com outra nomenclatura. Determine a equação que tem inclinação igual a 45 graus e passa pelo ponto 4 e 1. Então, olha o que a questão está te dizendo. Ela está te dando um ponto e está dizendo que essa equação tem uma inclinação de 45 graus. Então, já tem como eu encontrar o coeficiente angular. Como é que eu encontro o coeficiente angular da reta? Então, o m é igual à tangente do ângulo fornecido pela questão. Então, a tangente do ângulo, e o gráfico está te mostrando lá, lembrando que esse ângulo é sempre em relação ao sentido que x, tá? É o gráfico, ele faz um ângulo com o eixo x, e esse ângulo é sempre no sentido anti-horário. Então, está dizendo que o ângulo é 45, então você vai fazer m é igual a tangente de 45. Aí, lembrando daquela tabela lá de trigonometria, a tangente de 45 é 1. Então, você já tem o m, e também você já tem o x0 e o y0. Quem é o x0? É o 4, e quem é o y0? É o 1. Então, usando a relação, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Substituindo os valores, y menos 1 é igual a, o m é 1, que nós encontramos, vezes x menos 4, que é o x0. Aí agora eu tenho que resolver isso aí. Como é que eu faço para resolver? Eu tenho que eliminar esse parêntese. Como é que eu elimino esse parêntese? Eu multiplico 1 por todos os termos que estão dentro do parêntese. Ora, mas se eu multiplicar 1 por todos os termos, vai dar o próprio parêntese lá. Ou seja, eu já posso eliminar os parênteses também. E aquele menos 1, como ele está no primeiro membro, quando ele trocar de membro, ele troca o quê? Somando, porque ele está subtraindo. Então, ficará o quê?
dessa forma aqui. 1 vezes o x menos 4 vai dar x menos 4. Mais 1, porque o 1 estava subtraindo, troca de membro, somando. Então, agora basta eu fazer essa operação. Menos 4 mais 1, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Subtraindo vai dar 3 e o maior é o sinal do 4, que é negativo. Então, ficará y é igual a x menos 3. Essa é a equação da reta. Observem que o formato final da equação da reta, ela já tem outra cara. Lembrando que na aula anterior nós tínhamos a equação geral da reta, que nós tínhamos que escrever o quê? AX mais BY mais C igual a 0. Agora, nessa situação, não. O Y está isolado, ou seja, o Y está o quê? Sozinho. Depois, nós vamos dar uma definição para esse tipo de equação aí. Mas, professor, e se caso nessa questão ele pedisse a equação geral da reta? Então, você teria que ajeitar essa equação. Teria que passar todos os termos para o primeiro membro, é aquilo que nós já fizemos na aula anterior. Então, olha só, peguei uma questão aí dos antigos vestibulares da UEPA. Olha o que está dizendo a questão. O comandante de um barco resolveu acompanhar a procissão fluvial do Círio, fazendo o percurso em linha reta. Para tanto, fez o uso do sistema de eixos cartesianos para melhor orientação. O barco atingiu a direção que forma 45 graus com o eixo positivo, com sentido positivo do eixo X, passando pelo ponto de coordenadas 3 e 5. Este trajeto ficou bem definido através da equação. Então, o que ele deu na questão? De novo, ele deu o ângulo, e esse ângulo, 45 graus, nós já sabemos calcular a tangente de 45, já sabemos quanto é que é. E ele disse que esse barco passou pelos eixos coordenados naquele ponto 3 e 5. Então, morreu a questão, já tenho o coeficiente angular e já tenho o ponto. É aquilo que eu te falei, dependendo da questão, nós usamos essa relação aí. Então, de novo, coeficiente angular é igual a tangente de 45, e a tangente de 45 é 1. Olhem para as alternativas, observem que todas as alternativas estão com y isolado, tá? Então, essa forma de escrever uma equação da reta, ela vai ter um significado lá na frente. A maioria das questões envolvendo a equação da reta é preferível nós escrevermos nessa situação. Mas se caso falar, volto a dizer, se caso a questão falar em equação geral da reta, tem que ser da primeira maneira. Professor, se a equação só falar equação da reta, aí você vai jogar com as alternativas. Vai verificar lá quais são as alternativas. Se estiver na equação geral da reta, então você vai colocar na forma da equação geral da reta. Se estiver nessa forma aqui, então você vai colocar, ajeitar ela para colocar nessa forma aqui. Então você vai jogar com as alternativas, vai verificar que tipo de alternativas que tem, então você vai tentar escrever a sua equação de acordo com as alternativas. Então, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Quanto é o y0? 5. Quanto é o x0? 3. O m eu já tenho, que é 1, substituindo, então ficará y menos 5, que é igual a 1, que multiplica x menos 3. Mesmo raciocínio de ainda há pouco, elimina os parênteses e troca o 5 de membro. Eliminando o parênteses, 1 vezes x, x, 1 vezes o menos 3, menos 3. Aparece mais 5, porque é o menos 5 do outro membro, ele estava subtraindo, troca de membro, somando. Menos 3 mais 5, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior, no caso, é o 2. Então, fica x mais 2. Alternativa letra C.
Bem, aqui eu vou abrir um parêntese. Qual é o parêntese aí? Gente, vocês vão fazer questões do Enem, e são muitas. Então, quando der para você eliminar algumas alternativas, ou então já saber qual a alternativa, não se preocupe com cálculo, porque às vezes dá para resolver. Por exemplo, se você observar nas alternativas, a única alternativa que tem o x sozinho é a letra C. E isso tem uma explicação, porque o coeficiente angular deu 1. Então, se o coeficiente angular deu 1, então significa, se eu escrever a equação da reta nessa forma que está nas alternativas, então o 1 vai acompanhar o x. E é realmente isso que está acontecendo. Esse 1 aqui, ó, está acompanhando esse x aqui, ó. Observem que é a única expressão, a única equação que tem um 1 aqui, ó. Porque, ó, a primeira tem o quê? 2. A segunda tem o quê? Menos 3. A quarta tem menos 1. Então, ó, poderia ter uma dúvida aqui, mas não é menos 1, porque deu 1 aqui. E a última deu o quê? 3. Então, por eliminação, se o meu aluno dominasse todo o conteúdo de geometria analítica, ele iria perceber que o coeficiente angular sendo 1, então o termo que vai acompanhar o x aqui vai ser 1. Então, só tem essa aqui. Ah, mas eu não lembrei desse detalhe, professor. Então, o que eu faço? É só usar a parte técnica do assunto para resolver. Correto? Aquelas equações lá, ela é chamada de equação reduzida da reta. Tá? Observem que já tem outro nome aí. Então, nós vimos primeiro equação geral da reta e agora nós vamos ver equação reduzida da reta. O que é essa equação reduzida da reta, professor? É você escrever a equação igual às outras lá que nós vimos anteriormente nos dois exemplos. É isolando o y, tá? Então, isolando o y, então a tua equação da reta ela tem esse formato, ela tem essa cara aí. Y é igual a m vezes o x mais n. Ora, quem é esse m aí? Nós já sabemos, é o coeficiente angular da reta. Quem é o n? É o coeficiente linear da reta. Então, toda vez que você for resolver uma questão de geometria analítica que envolva reta, se a questão falar em equação reduzida, então você tem que escrever dessa maneira aí a sua equação. E volto a falar, se a questão não falar nada, não disser nada, só colocar lá, determine a equação da reta, então você vai jogar com as alternativas. Se está na geral, você coloca na geral. Se estiver na reduzida, você coloca na reduzida. Professor, se estiver nas duas, aí você vai ter que escrever a sua reduzida e ver se está lá. Escreve a sua geral e vê se está lá. Logicamente, não vai estar as duas, porque elas são a mesma, só que escritas de forma diferente. Tá? Bem, esse M e esse N também já facilita e muito. Vocês aprenderam essa equação lá como função do primeiro grau. Você via lá, f de x é igual a ax mais b. Com a professora lá, eu acho que era a Juliana, a professora do primeiro ano. Então, o A já dizia para vocês qual era o formato do gráfico. Ou seja, quando o A era positivo, você dizia que a função era crescente. Quando o A era negativo, você dizia que a função era decrescente. Certo? E o B lá, era o número que cortava, era o número por onde o gráfico passava no eixo Y. Certo? Então, também você pode usar esse conhecimento aqui. Pode não, deve usar esse conhecimento aqui.
Aqui, no caso, o nosso coeficiente angular, se ele for positivo, então você tem uma reta crescente. Se ele for negativo, ele tem uma reta decrescente. E esse n, que é o termo independente, vai ser onde o gráfico corta no eixo do y. Então, eu coloquei esse resuminho aqui para vocês. Então, está aqui, ó. O x e o y são os pontos pertencentes à reta, ou seja, qualquer ponto que você quiser utilizar, você pode substituir no x e no y. O m é o coeficiente angular da reta, é ele que determina a inclinação, a declividade, o crescimento e o decrescimento da questão, do gráfico, da função, no caso. E o n é o coeficiente linear da reta, ou seja, é onde o gráfico corta o eixo do y. Então, exemplo 1, determine a equação reduzida da reta no gráfico a seguir. Então, está aqui o gráfico. Então, observem aí o gráfico. Então, lembrando, para eu encontrar essa equação reduzida, eu posso usar a equação fundamental. E com a equação fundamental, isolar o y e eu resolvo a questão. Bem, para eu usar a equação fundamental, eu preciso de quem? Eu preciso do ângulo, certo? Para determinar o coeficiente angular. E nesse caso eu tenho, mas eu tenho que ter um cuidado que lembra vocês. É no sentido positivo do x, ou seja, no sentido anti-horário. Então, o que eu tenho que fazer? Observe que eu tenho no gráfico 120 graus, certo? Mas não é esse 120 graus que me interessa. O gráfico, o ângulo que me interessa é esse ângulo aí. É no sentido anti-horário, é essa região aí. Ora, pergunta para vocês, se de um lado eu tenho 120 graus, quanto seria esse ângulo aí que está de vermelho? 60. Boa, por que 60, meu querido? É 120 mais 60 dá 180 graus. Beleza. Porque esses dois ângulos aí formam o que nós chamamos de ângulo raso. E o ângulo raso ele tem que dar 180 graus. Ora, se eu já tenho 120, então falta o quê? 60. Então, o ângulo que eu vou usar na minha relação é o quê? 60 graus. Então, se esse ângulo é de 60 graus, então eu preciso saber quanto é a tangente de 60 graus. E quanto é a tangente de 60 graus? Eu vou lá naquela tabela e verifico que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Correto? Então, já tenho o coeficiente angular. O que está faltando? Falta um ponto. E o gráfico está me dando esse ponto. Qual é o ponto? Observe que ele está cortando o eixo x no menos 2. Se ele está cortando o eixo x no menos 2, como é esse ponto? É o ponto que? Menos 2 e 0. Então, pronto, eu tenho o coeficiente angular e eu tenho um ponto, vou para a equação fundamental. Então, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Cuidado com os sinais. O y0 é 0, que é igual. Coeficiente angular, raiz de 3, vezes x menos o x0. Mas como o x0 é negativo, então vai ficar o negativo da fórmula com o negativo do 2. Vai dar o quê? Positivo. Então vai ficar x mais 2. Tenho que eliminar esse parênteses. E observa que eu tenho y menos 0. Então esse 0 não vai influenciar no meu resultado, porque se ele trocar de membro, ele vai trocar somando e somar com 0 dá o próprio termo, então não vou utilizar ele na próxima linha. Eu vou eliminar o parênteses. Eliminando o parênteses, a raiz de 3 tem que multiplicar com todos os termos que estão dentro do parênteses. Raiz de 3 vezes x, mais raiz de 3 vezes 2, que eu escrevo 2 raiz de 3. Então, observem que quando você tiver a sua equação reduzida da reta, esse termo que aparece aqui, ó, junto com o x, tem que coincidir com quem? Com o coeficiente angular da reta. Observem, ó, que
aparece aqui. E lembrando que quando você multiplicar esse termo por todos esses aqui, raiz de 3 vezes x, raiz de 3 vezes 2, tá? Lembrando lá do conhecimento que vocês aprenderam lá no 7º ano, ou então no 8º ano, multiplicação de polinômios. Olha o que está dizendo a questão. O gráfico da função f de x é igual a ax mais b. Olha aquilo que eu falei para vocês. F de x é igual a ax mais b. Mas não tem problema nenhum, você resolve do mesmo jeito. Está representado nessa figura. O valor de a mais b é. Então, quer que você determine o valor de a mais b. Ou seja, eu vou fazer uma relação desse f de x com aquela equação reduzida da reta que nós vimos anteriormente. Bem, mas para isso eu vou precisar começar a resolver a questão. Então, para resolver essa questão, eu preciso de 2 pontos. E o gráfico está me dando esses 2 pontos aí. Quem são os pontos? Se o gráfico corta o eixo y, então eu sei que esse ponto é 0 e 4. Se o gráfico corta o eixo x, eu sei que esse ponto é 2 e 0. Então eu já tenho 2 pontos, aí a gente resolve da maneira que você preferir, tem determinante simplificado, você pode encontrar o coeficiente angular da reta e usar fundamental, você que escolhe. Vou usar o determinante simplificado, só para você lembrar que também você já pode resolver as outras questões que eu vou passar daqui a pouco, usando determinante, não necessariamente tenha que usar essa fórmula de hoje, tá? Então, depende muito da questão. Determinante simplificado tem que ser igual a 0, multiplicando as diagonais principais. 0 vezes 0, 0. 2 vezes o y, 2y. X vezes 4, 4x. As secundárias, 4 vezes 2, 8. 0 vezes x, 0. Y vezes 0, 0. Lembrando que as diagonais principais não sofrem alterações e a secundária troca o sinal. Então, ficará 2y mais 4x menos 8 igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Vai de cada um. Observem que se eu colocar dessa forma aí, eu tenho a equação geral da reta. Olhando para essa equação geral da reta, eu já posso dizer quem é A, quem é B. Tá? Eu posso dividir tudo por 2. Dividido tudo por 2 vai dar y mais 2x menos 4 igual a 0. Como a questão está falando f de x igual a ax mais b, é só parte técnica, tá? Eu vou colocar essa questão na forma reduzida. Observe que tem a mesma estrutura. Lembre-se que quando você fala em f de x, você pode usar o quê? Y. Então, está aqui, ax mais b. Então, está aqui, ax mais b. Ora, quanto é o a e o b? Porque eu quero calcular o a mais b. Então, o a é que acompanha o x. Então, o a é menos 2. O b é o número que está sozinho. Então, é 4. Então, substituindo, menos 2 mais 4. E quanto é menos 2 mais 4? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, dará 2, alternativa letra B de bola. 6. Olha, é uma questão do Enem. E essa questão do Enem aí é aquele Enem que tiveram duas aplicações. Aí eu peguei essa questão da segunda aplicação. Aí teve um problema aí naquele Enem lá, não me lembro o que foi, parece que vazou, prova, sei lá, essas coisas aí. Aí eu peguei essa questão aí. Olha o que está dizendo nela. A composição do lucro LX de uma empresa depende da quantidade X de produtos vendidos conforme o gráfico a seguir. Está aqui o gráfico. Tá? O que ele está te dando nesse gráfico? Está te dando 2 pontos ali, tá? Está te dando o 5, que também é mais um ponto, porque está cortando o eixo X. Está te dando o menos 1.000, que também já é um ponto, que está cortando o eixo Y. Então, só pelo gráfico, só olhar para o gráfico e olhar para as alternativas, nós já sabemos qual é a resposta.
O gráfico está cortando o eixo Y no menos 1000. Então, se o gráfico está cortando o eixo Y no menos 1000, então significa que aquele nosso N, o coeficiente angular da reta, o coeficiente linear da reta, desculpe, tem que ser menos 1000. Ó. Então, a única alternativa aqui, ó, que tem menos 1000 é a letra D. Tá certo? Então, o aluno poderia muito bem matar essa questão sem esforço nenhum. É aquilo que, às vezes, eu não sei se os elaboradores das questões do Enem, se eles fazem isso de propósito ou se eles não se tocam para isso. Tá? Porque se o meu aluno tiver domínio de função do primeiro grau e de geometria analítica, a parte básica do assunto, ele mata essa questão sem ter que resolver, tá? Então, realmente, a alternativa é a letra D, porque se eu olhar para o gráfico, ó, o ponto que corta o eixo Y é no menos 1000, então a única alternativa que tem menos 1000 aqui é essa daqui, tá? Então, já marcaria. Mas vamos supor que a questão, o cara enchesse de menos 1000 aqui em todas aí teria jeito, aí você teria que resolver realmente da maneira correta. Então, na trairagem, eu costumo dizer, na trairagem, já dá para olhar que a alternativa é a letra D, por causa que aqui é o que? Menos 1000, morreu a questão, já está resolvido, tá? Mas vamos usar o conhecimento que a gente tem. Qual é o conhecimento que a gente tem? Que o Y é igual ao quê? Mx mais N, tá? Que é a equação reduzida da reta. Quem é o N? Nós já sabemos. Eu posso escrever, como ele está falando em Lx aqui, ó, e já ajeitando para as alternativas, então, o Y representa L de T e o X é T. Então, fica L de T, que é igual a MT mais N. Substituindo os valores. Como o gráfico corta no menos 1000, então significa que esse N é igual a menos 1000. Aí, o que falta eu fazer? Basta eu verificar um desses pontos que o gráfico está me dando para calcular esse M. Para calcular esse M para confirmar. Então, eu posso usar o quê? O ponto T20 e o L de T 3000. Então, substituindo o 20 por T, o T por 20, fica essa equação. Resolvendo a equação, 3000 mais 1000, porque o 1000 está subtraindo troca de membros somando. M vezes 20 dá 20M. 3000 mais 1000, 4000. E para calcular o M, basta trocar de membro o 20. O 20 vai passar dividindo, então o M é igual a 200. E realmente, olha aqui, ó, apareceu aqui, ó, 200, o quê? 200T. Então, ó, confirma que realmente a nossa equação, ela tem esse formato. Então, L de T é igual a 200T menos 1000. Tá certo? Então, nós resolvemos essa questão usando a parte técnica do assunto, mas eu poderia muito bem resolver essa questão sem cálculo nenhum, e já foi dito. Desde que meu aluno lembre o que significa cada termo do gráfico. Olha o que está dizendo a questão. Um sistema de depreciação linear estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Então, o que está dizendo o gráfico? Que determinado bem tem um valor aqui, tá? E ele tem que pagar de imposto de renda. Esse valor ele vai se depreciar durante 10 anos para zerar o valor. Então, ele leva sempre 10 anos para zerar esse valor aqui que eu não sei. O que está dizendo a questão? O que está dizendo a questão aqui? Que uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200, isso em dólar, e 900, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber após 8 anos. Então, aqui eu tenho 10. Então, 8 anos está por aqui, mais ou menos.
Então, ele quer saber a diferença desses dois valores depois de 8 anos, quanto é que será. Então, eu vou usar o conhecimento de geometria analítica. O que eu vou fazer? Vou considerar aquele primeiro ponto ali, 1.200. Então, considerando esse ponto aí, 1.200, eu já tenho 2 pontos aí. Se eu já tenho 2 pontos, eu posso usar determinante simplificado ou então usando a equação reduzida da reta. Bom, se eu fosse usar a equação reduzida da reta, então eu sei que ela é o quê? Y igual a mx mais n. Só estou analisando esse 1.200. Ora, mas como 1.200 é o número que o gráfico está cortando o eixo y, então eu já sei que o n é o quê? 1.200. Então, ali está o n igual a 1.200. Agora, eu preciso apenas de outro ponto para determinar esse valor. O que eu posso fazer aí? Então, eu posso dizer o quê? Esse ponto aqui que aparece cortando o eixo x, eu sei que ele tem que ser 10 e 0. Ou seja, que o x tem que ser 10 e o y tem que ser o quê? 0, é um par ordenado. Aí, ó, tenho que resolver essa equação. Ajeitando essa equação, 10m mais 1.200 igual a 0. Trocando de membro, 10m é igual a menos 1.200. Para calcular o m, tem que trocar o 10 de membro. O 10 vai dividindo. O 10 dividindo vai cancelar um 0 do 10 com o 0 do 1.200. Vai sobrar o quê? Menos 120. Então, se eu já tenho o m, que é o coeficiente angular, e a questão também já me deu o n, então como é que vai ficar essa equação da reta? Essa equação da reta dará menos 120x mais 1.200. Mas eu preciso saber para o quê? Para 8 anos. Então, se é 8 anos, ó, o tempo aqui é o x. Então, eu tenho que considerar o x igual a 8. Quanto é que vai dar? Menos 120 vezes o 8, mais 1.200. Fazendo os cálculos necessários, depois aí você faz, vai dar o quê? 240. É só multiplicar o 120 por 8 e depois somar com 1.200. Lembrando que vai dar negativo a primeira multiplicação. Então, o y é igual a 240. Então, o que significa esse 240? Então, quando depois de 8 anos, o valor desse bem vai ser de 240 dólares. Vou fazer a mesma situação, o mesmo cálculo para o próximo, que é quanto? O próximo seria 900 dólares ali. Quanto é que seria? Então, agora, qual é o ponto que eu tenho? Significa que o ponto que eu tenho, já vou substituir, agora é 900. Então, lembrando que a equação da reta, ela tem esse formato aqui. Como o n, que está cortando o eixo y aqui, ó, é o 900, então já coloco ele aqui. E já substituo também que o x é 10, e o x é 10, porque ó, daqui da fórmula é 10, e o y é 0, por causa que ele passa pelo mesmo ponto. Está passando pelo mesmo ponto. Observem que a expressão é a mesma, é só resolver do jeito que nós resolvemos. Multiplicando, trocando de membro, então 10m mais 900 é igual a 0. Trocando 900 de membro, menos 900. Trocando 10 de membros, vai cancelar o 0, então vai dar o quê? Menos 90. Então, eu tenho o m, mas de que é esse m? É da reta azul, é do bem de 900 dólares. Como é que vai ficar essa equação? Então, essa equação ficará menos 900x, menos 90x, mais 900. Só que eu quero saber para 8 anos. Então, substitui o x por 8. Então, menos 90 vezes o 8, mais 900, fazendo os cálculos, vai dar... Opa, aí repetiu. Então, dará 180. Quando você multiplicar 90 vezes 8, vai dar menos 720. Menos 720 com mais o 900 vai dar 180. Só que a questão é a diferença entre esses valores
diferença. Então, diferença é subtração. Então, tem que fazer o quê? 240 menos 180. Fazendo essa conta, 240 menos 180 dará o quê? 60. Correto? E 60, alternativa letra B de bola. Para finalizar, mais uma questão do Enem. O que está dizendo? Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta do gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. Aí, ó, de novo, te dá um gráfico e pede a expressão. Olha só o detalhe da questão. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, observem que todas as alternativas estão na forma reduzida. Então, se está na forma reduzida, o gráfico já me diz muita coisa. Primeiro, observem que o gráfico corta o eixo Y onde? No 50. Então, se o gráfico corta o eixo Y no 50, eu vou eliminar quem? Eu vou eliminar a letra E, porque está dizendo aqui que é 500. Eu vou eliminar a letra C, porque aqui está 500, e eu vou eliminar a letra A, que aqui também está 500. Tem que ser 50. O termo que está sozinho ele tem que ser 50. Então, ó, só tem duas alternativas com 50. A letra B e a letra D. Ó, 50 e 50. O que vai diferenciar? É o coeficiente angular da reta. Mas também o gráfico me diz, o coeficiente angular da reta, ó, essa reta, ela está com inclinação virada no sentido do eixo Y para a esquerda, tá? Ela está para a esquerda. Então, se ela está para a esquerda, significa que o coeficiente angular dela tem que ser negativo. Então, a alternativa que tem o coeficiente angular negativo, ó, é a alternativa B. Negativo, ó. Tanto é que ele colocou a B como negativo e a letra D de dado positivo. Mas como o gráfico é um gráfico decrescente, então tem que ser a letra B de bola. Então já matava essa questão sem usar cálculo nenhum. Sem usar cálculo nenhum, seria a letra B, mas usando o conhecimento que nós fizemos aí, só para verificar que realmente bateu, então para você verificar que é o mesmo cálculo todo o tempo, então y é igual a nx mais n. Quanto é que é o n? O n nós já sabemos, é o gráfico que corta no 50. Então, y é igual a nx mais 50. Aí você pega um valor, você pode pegar um valor bem aqui, ó. Sempre coloque um par ordenado que apresente 0 como uma das coordenadas. Então, você escolhe esse aqui. Você poderia escolher esse daqui, mas esses aqui não são 0, não aparece 0. Então, você escolhe esse daqui. Escolhendo esse daí, significa que o x é 500 e o y é 0. Voltando para a nossa equação, então ficará 0 igual a m500 mais 50, trocando de membro, 500m mais 50, trocando de membro, ó, já dá para perceber que o m vai dar negativo. Então, menos 150 dividido por 500. Cancela os zeros ou simplifica por 50, você escolhe. Então, vai dar menos 1 sobre 10. Menos 1 sobre 10, realmente a alternativa letra B de bola, como nós já havíamos dito. Tá certo? Então, uma questão que não precisaria de cálculo para resolver, só fazendo análise gráfica, nós já saberíamos a questão, a resposta da questão.